O assunto hoje é polícia. Brincadeira, não é sobre polícia. A gente vai falar sobre pensamento sistêmico, tá? E falando em pensamento sistêmico, bom, vemos aí que o canal está sofrendo um problema sistêmico aí de falta de vídeos de Linux. Esse assunto é interessante, ele é importante, principalmente se você quer deixar de ser um cara de tecnologia limitado. Eu tenho uma teoria que hoje em dia o cara para trabalhar com tecnologia ele tem que ser meio burro assim. Não tem outra explicação. Eu vejo cada barbaridade que o pessoal escreve, fala e defende, que a única explicação possível que eu tenho é que as pessoas estão se esforçando para ficar pior, sabe? E no meio de tecnologia, por algum motivo, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Então, assim, para tornar você um desenvolvedor, um cara de tecnologia menos limitado, eu vou fazer esse vídeo aqui. Eu aposto que você vai ouvir alguns conceitos que novos, talvez você nunca tenha ouvido falar, e talvez você aprenda alguma coisa diferente nesse vídeo aqui, certo? Vamos fazer uma análise então, né? Um bom técnico, né? Ele tem que ser bom de fazer análise, né? Você faz análise. Vamos fazer uma análise aqui. Se tem um problema no servidor, você vai fazer uma análise. Se tem um problema na sua cloud, você vai fazer uma análise, né? E vamos fazer uma análise. A manchete é: PM de São Paulo vai parar todos os motociclistas. O que acontece aqui em São Paulo? Você que não é de São Paulo, eu vou te explicar. Você tem seu celular, dentro do celular você tem os aplicativos de banco, você tem a sua conta do Gmail, provavelmente. E aqui em São Paulo, o que acontece? Um cara de moto, ele rouba o seu celular. Como ele está de moto, ele pega o seu celular, leva para uma central de tecnologia. Essa central de tecnologia desbloqueia o seu celular usando falha de segurança do Android. Com acesso ao seu celular e com acesso ao seu e-mail do Gmail que está logado no seu celular, eles conseguem resetar as suas credenciais de banco, ou ainda eles conseguem se aproveitar das mesmas vulnerabilidades que eles usaram para entrar no seu celular sem senha, sem o biométrico, né? Sem a digital. Eles também usam para abrir e se logar no seu banco. E para fazer operações mais complexas, como por exemplo pedir um empréstimo ou algo assim, eles usam fotos do seu celular, fotos suas, selfies, e usam inteligência artificial para fazer uma animaçãozinha de um vídeo usando deepfake, que faz você piscar, faz você sorrir, e aí o cara usando suas fotos que ele cata por aí, ele consegue burlar o sistema de segurança do banco. Que sistema de segurança, não é mesmo? O pessoal confunde o conceito de biometria com senha. Não, biometria não é senha. Biometria é login. Tá? A senha é outra coisa. Você não tem que usar digital para desbloquear nada, cara. O digital é para te identificar que é você é o usuário, mas ele não é para liberar uma senha, certo? Não tem segurança aí. A segurança é outra coisa, tá? Enfim, esse é outro papo. Como os bandidos, eles conseguiram se organizar de tal forma onde eles têm motoboys que ficam circulando por bairros, que quando ele consegue roubar um celular, ele em menos de 5 minutos ele está numa central onde os caras começam a desbloquear o celular, os aplicativos de banco, fazer empréstimo e transferir dinheiro. Ou seja, é uma máquina muito boa, né? Diz a polícia que tem umas 5 ou 6 centrais do crime aqui em São Paulo, em regiões próxima à Paulista, perto do centro, na Zona Sul, onde todos esses motoboys, esses motoqueiros, eles fazem um assalto, levam o celular para esse lugar destrava, e aí eles distribuem o dinheiro de empréstimo, transferência, economia da sua vida, eles distribuem por contas laranja que tem por aí. É muito lucrativo, né? O pessoal, eu vi em algum lugar a estimativa que o pessoal fala é de 20 a 30 mil reais em média que eles conseguem por celular, quando eles conseguem acesso ao banco, o prejuízo fica entre 30 e 50 mil reais, tá, para o dono do celular. Em alguns casos eles não conseguem entrar, parece que o iPhone parece que é mais seguro, mas enfim, eu ouço isso há muito tempo, se é verdade eu não sei, tá? O lance é, não ande com o seu banco no bolso, tá? E a sua senha de Gmail e a sua conta do Gmail é melhor você ter uma só para andar na rua, tá? Essa é a minha dica. Então, assim, é meio óbvio que quando você tem tanta gente andando com tanto dinheiro no bolso, você vai ter uma máquina especializada ali em tirar o dinheiro das pessoas e levar para uma central técnica de TI aí que vai roubar o dinheiro do cara. O negócio está muito azeitadinho, né? É muito fácil. É um roubo que dura menos de 30 segundos, né? A gente vê na televisão o caso do garoto lá que foi defender a namorada, levou um tiro, enfim. Esses casos são exceção. Geralmente o que acontece é muito rápido. Você nem percebe. Eu já vi um desses assaltos em um ponto de ônibus. E o negócio foi tão surreal para mim que na hora eu não me dei conta, né? No caso, eu vi o assaltante estava de bicicleta, tá? O cara de bicicleta parou, aí de repente ele estava chacoalhando uma mulher que estava no ponto de ônibus.
E depois ele saiu com o celular dela, e aí que eu me toquei o que aconteceu, eu não tinha entendido o que tinha acontecido, cara, tão rápido que foi. Não durou 10 segundos, sabe? A mensagem é: o crime compensa aqui em São Paulo de alguma forma, certo? A resposta dos nossos governantes é o que não faz o menor sentido, tá? Não faz o menor sentido. Nenhum sentido, nenhum sentido. Eu ando de moto, né? Como vocês sabem muito bem, eu ando de moto, tenho duas motos. Na época que eu morava na zona leste de São Paulo, eu tomava enquadro duas ou três vezes por dia, tá? Basicamente toda vez que eu saía com a moto, eu tomava enquadro. Então, quando eu saía para trabalhar de manhã, eu tomava enquadro, quando eu voltava, eu tomava enquadro. Por quê? Porque a rua onde eu morava lá é travessa de uma avenida, nessa avenida tem blitz duas vezes por dia. Tem blitz de manhã, tem blitz à noite, não tem como fugir, senão não chega em casa. A alternativa é pegar um atalho, que dá uma puta de uma volta. Então é mais fácil encarar o enquadro. É legal que você toma enquadro duas vezes por dia, e é o mesmo policial que te dá enquadro, né? Porque uma vez eu soltei, cara, não sei o que passou na cabeça, eu falei, mano, não, então tem que conferir duas vezes, né? Porque eu tava puto, né, mano? Eu trabalhei o dia inteiro, eu tomei enquadro de manhã, trabalhei o dia inteiro, aí tomei outro enquadro à noite, o mesmo policial, aí o policial deixa eu falar, putz, eu te revistei hoje, mas não foi? Aí eu falei, foi, não então tem que revistar de novo, né? Não, sim, é pra sua própria segurança. Eu falei, não, quem sabe de amanhã até agora à noite o documento da minha moto venceu, eu tô procurado pela polícia, vai saber, né? Eu soltei essa, o policial não falou nada, mas enfim, escapei de tomar um tiro aí. Teve uma vez, só pra vocês terem uma ideia, eu saí do meu condomínio e tomei enquadro numa viatura. Tomei canseira, 10, 15 minutos, aquela coisa toda. Aí eu entrei na avenida, tomei outro enquadro. Aí eu falei pro policial, pô, acabei de tomar enquadro pela viatura ali atrás. Aí o cara falou, putz, é mesmo? E tomei mais 15 minutos de canseira. O que é um enquadro? O cara vai pegar toda a documentação da sua moto, ele vai verificar o chassi da sua moto, ele vai verificar a numeração do motor da sua moto, ele vai ver se a sua placa está solta, se está com. Ele vai pegar seu RG e vai fazer busca para ver se você não está procurado pela polícia. E tudo isso demora. Não é uma coisa automática, né? O policial tem que ficar passando rádio, porque geralmente a viatura não tem um computador onde ele consegue acessar as informações, então ele tem que ficar passando por rádio. Enfim, é um estorvo, tá? Por que, que eu tomava tanto enquadro? Por que, que eu tomo ainda, né? É que agora eu moro num bairro um pouco melhor resolvido. Aqui, por esses lados aqui, eu nunca tomei enquadro, tá? Eu nunca nem vi blitz, na verdade, esses lados aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui uma explicação rápida de por que, que eu tomo tanto enquadro. Ó, essa aqui é a minha moto, tá? É uma moto que você olha, ela parece uma Harley, né? Tem jeito de moto cara, é uma moto grande. E, obviamente, uma pessoa como eu, como você está vendo aqui, não poderia ter condições de comprar uma moto dessa, não é mesmo? Então, é isso. A polícia me vê com essa moto, principalmente quando eu não tô de jaqueta, né? Quando eu tô com jaqueta, bota, eu fico parecendo um tiozinho e não dá pra saber a cor da pele, então os caras deixam passar. Agora, quando eu tô de camiseta, bermuda, às vezes, meu, tá calor, eu tô com o saco cheio, tô de blusa, sabe? Eu tô com uma blusa tipo essa aqui. Aí os caras encanam, param mesmo, e é isso aí, tem que tomar enquadro mesmo, é isso aí, né? Que isso vai resolver o problema de segurança pública. E essa é a visão do nosso novo comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, que é a reação dele para esse monte de assalto primeiro, contactar as empresas de entrega de comida para que eles tomem providências, né? Afinal de contas, se o cara está na rua roubando pessoas com uma maleta do iFood, obviamente o iFood tem o cadastro desse cara, porque esse cara é um cara que anda certo, é um cara que provavelmente ele tem o cadastro, a moto que ele usa provavelmente é uma moto licenciada no nome dele, né? Ele paga o IPVA da moto ali que está no nome dele, com a placa exposta, porque se cobrir a placa é crime, né? Então ele vai fazer os assaltos dele com a moto toda certinha, certo? Então provavelmente ele está com o cadastro dele ativo no iFood também, e o iFood tem que tomar providências aí, porque os seus entregadores estão fazendo assaltos, não é mesmo? Essa é a mentalidade do seu comandante da polícia de São Paulo, meu amigo. E aí você entende por que, que você não pode andar com o celular na rua. E aí ele me soltou que eles vão parar todos os motociclistas. Tem vídeo, se vocês procurarem, vocês vão achar, que é um vídeo da PM, cara, enquadrando uns 200 entregadores de iFood, tudo trabalhador, tá? Tudo trabalhador. Os 200 entregadores de iFood, todo mundo enfileirado no muro, com a mãozinha para trás, pela sua própria segurança, sendo revistado, com a mala revistada, a moto sendo checada, essa coisa toda, e o policial dando sermão, falando que, ó, você é motoboy, tem ladrão no meio de vocês aí, vocês têm que entregar aí, ó. Senão vocês vão ficar tomando enquadro. Basicamente foi isso que ele falou. Ó, vocês vão ficar tomando enquadro até esses caras aparecer. Vocês que entreguem os bandidos que estão no meio de vocês. Como se o motoboy do iFood tivesse qualquer tipo de responsabilidade, cara, sobre segurança pública. Você está ouvindo o policial falando isso pro motoboy. Isso é um absurdo, num nível
meu Deus do céu. Só faltou o policial falar que é responsabilidade dos motoboys reduzir o índice de criminalidade de São Paulo, sabe? E aí esse comandante ele resolveu fazer não vou falar que é circo, né? Porque quem faz circo é palhaço. Ele não é um palhaço, obviamente. Não é um circo que ele está fazendo. Ele está fazendo o quê? Mostrando, dando uma resposta. Ele está dando uma resposta para a sociedade, né? Só que é uma resposta que ela é inócua, é enxugar gelo. Por quê? Você vai parar todos os motoboys, tá ligado? Como se o pessoal que faz assalto não tivesse no Zap Zap ali, uns olheiros no bairro ali. Gente, qualquer um que cresceu em bairro de periferia sabe que existe um cara chamado olheiro. Que é um cara que ele fica ali, ele dá a dica, ó, tá tendo blitz, tem viatura, não tem viatura, tá ligado? Você não precisa nem ser bandido pra saber disso, só você passar alguma vez na sua vida, você passar por um bairro de periferia, você vai ver uns caras parados em algum lugar. Às vezes é um comerciante que está com o radinho na mão, às vezes é um taxista, às vezes é um bicheiro, entendeu? É o cara que vende jogo do bicho, sabe? Sempre tem um olheiro, já, é olheiro que chama, tá? E quando um cara desses vê uma blitz, ele passa o rádio para todo mundo, fica todo mundo sabendo. Então a chance de você pegar um cara desses, de uma blitz dessas, que fecha a avenida e tem trânsito e o Waze te avisa que tem blitz, a chance de você pegar um cara desses não funciona, gente. Né? E aí que a gente entra no tema do vídeo, né? Depois de 35 minutos falando, que é pensamento sistêmico. Né? Pensamento sistêmico é um termo bem interessante que ele foi cooptado pela galera do coach. Tá? Inclusive, infelizmente, quando eu tive contato com esse conteúdo, era muito mais fácil você encontrar esse conteúdo na sua forma pura na natureza, né? Na internet. Hoje em dia, se você for procurar, cara, você vai achar um monte de coach. Coach quântico, coach, enfim, aquele negócio lá. Inclusive tinha uns videozinhos, cara, tinha um filme sobre pensamento sistêmico que é bem legal, que ele rolava, obviamente eu fechei aqui. Que ele rolava nessa ilha o filme, tá? Le Mont Saint-Michel, lá na França, que o filme se passa nessa ilha que é que ela aprende sobre o pensamento sistêmico, analisando o comportamento dessa ilha, né? Que ela inunda, como você pode ver aqui, e como essa inundação influenciou em como a ilha funciona, mas aí ela começa a expandir o conceito de como, quando você analisa o sistema como um todo, você tem mais chances de sucesso em fazer qualquer tipo de mudança do que quando você analisa só uma parte, tá? Então, por exemplo, o que o nosso comandante da PM está fazendo? Eu vou supor que ele não está fazendo política. Todo mundo sabe que o comandante que é um cargo político, tá? É um cargo político. Não é um cargo técnico. Então, o comandante está fazendo política, obviamente. Se é uma política boa ou é ruim, enfim, é outra coisa aí, mas ele está dando uma resposta para a sociedade. Essa é uma resposta política, é uma resposta que um político pode fornecer para a sociedade. Ó, gente, para vocês não dizerem que eu não estou fazendo nada, tá aqui. Blitz todo dia em todas as avenidas de São Paulo, certo? A Blitz, ela tá tentando resolver o problema ali na ponta, na pontinha, aqui no cantinho, aqui, ó. O problema é aqui no cantinho. Que é o quê? É o cara roubando. Então, ó, se a gente pegar o cara antes do cara roubar, a gente vai conseguir resolver o problema. Você não ataca a motivação, você não ataca o sistema de processamento e eficiência do rolê inteiro, sabe? Você ataca na pontinha. Na verdade, assim, eles atacam o sistema inteiro, com o trabalho de inteligência da Polícia Civil, que fica ali investigando mensagens e prendendo os caras ali, tá? Mas essa é outra coisa. E esse trabalho é um trabalho que não aparece tanto. Né? O que aparece mais, que é justamente a questão da resposta para a sociedade, o que aparece mais é o policial ali fazendo blitz na avenida e aquele monte de motoboy com a mão para cima é uma coisa que o paulista aplaude. Porque paulista, no geral, não gosta de motoqueiro. Então, para eles ver motoqueiros ferrar eles regozijam, né? Percebe? Não resolve o problema. É enxugar gelo, literalmente. Por quê? Você vai tirar um cara de circulação, vai entrar outro. Por quê? Porque o pessoal continua andando com a porra do banco na carteira. O sistema de invadir o celular e transferir o dinheiro do cara do Pix, tudo em 5 minutos, tá lá ainda. Sabe? Você tem o dinheiro flutuando e você tem os caras querendo pegar, tá ligado? Aí você tira um cara, só que o dinheiro continua flutuando. Você acha que não vai aparecer outro no lugar? Então, o pensamento sistêmico é justamente isso, cara. Pense o problema como um todo. Você não pega só uma parte do problema para resolver. Você analisa o problema como um todo e você ataca o problema de tal forma que você consiga resolver ele de forma sistêmica. Vou dar um exemplo, para vocês que é bem interessante, ou não. Um crime que acontecia muito aqui em São Paulo e hoje em dia não acontece tanto é assalto a banco. Por que antigamente acontecia muito assalto a banco? Porque as pessoas recebiam salário em dinheiro vivo. Muitas vezes ela tinha que pagar as contas dela no caixa do banco. Então assim, o banco era o lugar que tinha muito dinheiro vivo, em espécie, no banco. Porque a pessoa ia pagar a conta dela, ela pagava em dinheiro.
algumas pessoas recebiam o salário delas no banco. Então ela ia lá no banco e sacava o dinheiro e levava para casa. Porque você não tinha esse monte de maquininha de débito por aí, certo? E as pessoas não tinham acesso a cartão porque cartão era coisa de rico. Tinha que ter renda, enfim. Então a pessoa fazia, as pessoas faziam transação com dinheiro vivo. Então assalto a banco era uma coisa meio que comum. E por quê? Porque o dinheiro estava ali no banco. Então o ladrão sabia onde o dinheiro estava e o dinheiro estava ali, ele ia lá e fazia e tentava pegar o dinheiro. Aí o dinheiro que estava ali cobiçando o bandido ia lá, tentava roubar o dinheiro, a polícia ia lá e prendia o bandido. Só que o dinheiro estava ali no banco. Aí aparecia outro bandido, aí o bandido via, aí prendia outro bandido, aí tiroteia, matava o bandido, mas o dinheiro estava lá ainda. Aí vinha outro bandido. Então assim, você tem ali, é que nem mosca e sujeira, tá ligado? Enquanto você não tirar a sujeira, a mosca vai voltar. O problema que você tem que resolver é por que, que a sujeira tá ali. Você tem que resolver a sujeira. Você não tem que resolver a mosca. Entende? Então esse é um pensamento sistêmico, né? Você resolve a sujeira, não a mosca. Você resolve por que, que a sujeira está ali, não é nem resolver a sujeira, porque resolver a sujeira também é enxugar gelo. Se você limpa a sujeira e daqui a pouco está sujo de novo, o problema não é a sujeira, o problema é porque está sujo de novo. Você tem que avaliar por que está sujo de novo. O que está acontecendo? Ah, é um cano vazando? É um cano de esgoto vazando? É a lixeira que está com a tampa entreaberta? É a lixeira que está com o fundo vazado? Qual que é o problema? Entende? Pensamento sistêmico é você entender por que, entender as motivações do que está acontecendo, é você analisar o sistema como um sistema complexo que ele é. Você não consegue ter, geralmente você não consegue ter uma compreensão completa do sistema complexo, então não adianta você ficar só. Você não consegue compreender como ele funciona, mas você consegue, às vezes, manipular ou prever o que vai acontecer. Tá, eu vou dar mais um exemplo que vai ficar mais claro ainda para vocês. Medicina. Tem até um livro que chama Medicina Não é Saúde. A galera já viu esse livro e tá ligado que eu tô falando, tá ligado que eu vou falar aqui. A medicina ocidental, ela não trata a pessoa, ele trata a doença, tá? Tipo, putz, estou tossindo, estou com febre, estou com dor de cabeça. Aí o médico ele vai olhar a tosse e vai confirmar se a tosse está acontecendo. Ele vai confirmar a febre com o termômetro. Ele sabe que o paciente está com dor de cabeça. Aí ele tem um livrinho ali com uma tabela, ó, para tosse, dor de cabeça e febre. Tem essa lista de remédios aqui. Aí ele pega um remédio e indica para você, ó, vai lá na farmácia e compra esse remédio aqui. Aí você toma. E aí você fica bom até o remédio acabar. O remédio acaba, você está com o mesmo problema de novo. E aí você volta no médico. Aí o médico ele vai olhar e ele vai olhar um pouco mais, ele vai olhar um pouco mais de coisas, né? Aí ele vai pedir mais exames, né? Aí ele você vai fazer exames. Aí você vai lá fazer uma chapa, vai fazer uma ressonância, vai fazer um exame de sangue. Aí cada um desses exames eles vão analisar um pedacinho seu ali. Então a chapa vai analisar o pulmão, totalmente desconectado do resto do corpo, né? O exame de sangue ele vai avaliar outra coisa ali. Então, quer dizer, ele nunca olha a pessoa, ele sempre olha a doença. Entendeu? Ele sempre olha a doença, ele não olha a pessoa. Aí é que está o problema. Porque as pessoas são indivíduos complexos. Sabe quando o negócio desanda? Por exemplo, todo mundo aqui sabe que eu sou um cara, eu tenho tendências budistas agnósticas, certo? Não é que eu não acredito em nada, eu não sei se tem alguma coisa, tá? O que eu sei é que tem coisa que é incrível, que como funciona, né? O fato é que quando você pega pessoas que acreditam profundamente em que elas vão ser curadas se elas tomarem um copo d'água ungido pelo pastor em cima da televisão ali, às vezes acontece que ela fica curada, porque esse tipo de estímulo gera uma resposta imunológica no corpo da pessoa. E assim, ninguém cura pessoas, quem cura as pessoas é o próprio organismo da pessoa, entende? É o próprio organismo da pessoa que cura a pessoa. Tudo que você precisa para se curar de qualquer doença está dentro de você. A questão é que o seu sistema imunológico, enfim, ele tem que funcionar. Agora, quando ele funciona, por que ele funciona e por que, que ele responde melhor e por que, que ele responde pior, essas são coisas que a gente não domina completamente por que, que isso acontece. Então, acontece do cara receber lá um círculo de crentes em casa e se curar da porra de um câncer. Acontece, velho. Acontece. O bagulho regride. E aí? Vai explicar essa porra? Não explica, sabe? Ah, é Deus que curou. Tá. Por quê? Porque o ser humano é um sistema complexo, né, que a gente não entende exatamente como ele funciona. E quando você trata como um todo, você costuma ter resultados melhores, mais duradouros, do que quando você trata só a pontinha. Então, assim, em vez do nosso comandante estar falando para o policial fazer blitz na rua, se ele fizesse uma campanha explicando para as pessoas, gente, vamos parar de andar com banco no bolso, compra um celular antigo, deixa em casa. Não tão antigo, vai, compra um celular mais simples, deixa em casa com o aplicativo do banco em casa. Com a sua conta do Google, deixa em casa para você fazer suas operações. Os bancos também não ajudam, né? Porque hoje em dia tem banco que você não consegue mais usar no desktop.
Tem banco que não funciona, ou ele tem menos funcionalidades. Pra você ter uma ideia, eu sou assinante da Vivo. Eu não consigo tirar conta pelo computador. Eu tenho que ter o aplicativo deles, entende? Isso não faz o menor sentido, mas é assim que a banda toca. Tipo, a gente tá ficando burro como sociedade, a gente tá regredindo como sociedade, e a gente tá criando restrições artificiais para coisas que eram para ser simples. Sabe, qual é a diferença do celular para o computador? Por que eu não consigo usar o meu computador, entrar no site e pegar uma segunda via na conta para pagar? Entende? E os caras estão fazendo assim com o banco agora também. É insano, mas essa é que está funcionando. Então, assim, eu trocaria toda essa demonstração de força da polícia militar por uma campanha de conscientização. Deixa o banco em casa, usa celulares sem informações preciosas. Se o ladrão quiser levar o celular, ele que leva o celular, mas ele não vai te fazer um empréstimo de 50 mil na sua conta, ele não vai roubar todas as suas poupanças da sua vida, entende? E é isso que tem que se fazer. Né? Retomando a história do banco lá, aquele exemplo do banco que eu dei lá no começo, é o seguinte: o que aconteceu com os bancos? Eles digitalizaram as suas operações. Então, em vez de transferência em dinheiro, começou a fazer DOC, começou a fazer TED, sabe? Criaram-se serviços bancários que tiraram o dinheiro do banco, entendeu? Hoje em dia não circula tanto dinheiro em espécie, mas em banco nenhum. Tirando aquelas tiazinhas de 70 anos, ninguém mais paga a conta no banco com dinheiro. O pessoal pega o boleto e paga no aplicativo. Então, se você não tem dinheiro circulando no banco, por que o ladrão vai assaltar o banco? O dinheiro não está lá. Vai fazer o que lá? Vai trocar tiro com segurança a troco de nada? Entende? Outra coisa que aconteceu, o crime ele vai se adaptando, né? Aqui em São Paulo a gente tinha muito sequestro de grandes empresários. Os grandes empresários foram embora de São Paulo. Ou eles começaram a andar com segurança armado até os dentes. Então sequestrar um figurão que tem dinheiro hoje em dia em São Paulo é mais difícil. Eles se adaptaram. Eles pegaram as mesmas técnicas de terrorismo que eles fazem com quem é sequestrado e começaram a fazer o sequestro relâmpago. Porque aí no sequestro relâmpago você leva o cara para passear e vai gastando o dinheiro dele. Aí os bancos reagiram e começaram a limitar operações depois de determinado horário. Né? Aconteceu isso com o Pix agora, né? O Pix era liberado, de repente deu ruim, começou a ter um monte de problema, aí eles começaram a limitar o Pix. Então, assim, essa corrida, a gente fica nessa corrida de gato e rato, só que o problema é outro, né? Por que tem tanto assalto? Por que em Portugal você não vê tanto assalto? Por que não tem sequestro relâmpago em Portugal? Seria porque que a distância entre o salário de um médico e um salário de um faxineiro não é tão grande assim? Será que é porque as pessoas têm um mínimo que elas podem abrir mão de cometer crimes porque elas já têm um mínimo em casa, elas só precisam correr atrás para complementar aquele mínimo, né? Não sei. Mas geralmente sociedades mais justas costumam ter menos criminalidade do que sociedades mais injustas. Né? Quando você tem uma diferença muito grande entre o salário de um e o salário do outro, isso gera as forças, né? É que nem gravidade, né? Você tem forças que atuam nesses fenômenos, né? Então, quando você tem um salário muito maior, você tem uma classe de pessoas com salário muito maior que outra classe, enquanto a galera tá andando de jet ski, a outra galera tá fazendo sopa de pedra, existe uma chance grande de que a galera que tá na base começar a se rebelar e ir pra cima, né? De quem tiver que rola uma lavagem cerebral também, né? Que não pode deixar aquele cara lá que matou. Você pode ver, qualquer um desses caras de latrocínio, tá? Todos esses bandidos, assassinos que cometeram latrocínio, todos eles têm uma justificativa para ter matado. E não é, e nem sempre é só, eu matei porque reagiu, sabe? Então eles realmente se consideram vítimas da situação inteira. E de certa forma, dá até pra gente brincar com aquela frase, né? Eles são vítimas da sociedade, né? Eu sei que é legal a gente a vingança é um negócio legal, né? De pegar, puta, vou matar o cara, ele cometeu um crime, vou matar ele, é legal. Vingança, né? Mas isso é uma parte do problema. Isso é sujeira. Tá? A mosca vai continuar chegando. Por que a sujeira tá lá? É isso que a gente tem que resolver, tá? Sociedade mais justa traz menos problemas de criminalidade? A gente tem que analisar quais são os países que têm menos problemas de criminalidade, o tipo de criminalidade também, e ver o que acontece, né? Fazer uma análise aí. Não sei. Eu tenho uma suspeita de que lugares mais justos e com a vida mais fácil tem menos criminalidade, tá? Com exceção das exceções, tá? Existem exceções. A Índia, por exemplo, é uma exceção. Mas a Índia você tem um arcabouço religioso todo por trás que impede que os crimes aconteçam, né? Eu posso até contar isso depois em um outro momento. Mas a Índia você pode tranquilamente dormir com a janela aberta, deixar o carro destrancado, que muito provavelmente não vai acontecer nada. Então, você não pode fazer a mesma coisa em Detroit, mas você pode fazer em Vancouver. Em Lisboa, você também consegue fazer. Você não consegue fazer isso na periferia da França. Então tem que analisar as coisas de forma sistêmica. Isso vale para tudo, tá? Então é um servidor que está dando pau, é uma rede que está dando pau, é um
sistema que não funciona, é um WordPress que está dando bug, qualquer coisa. Você analisa o sistêmico e muito provavelmente você vai conseguir resultados muito melhores do que ficar resolvendo as bordas do problema, ficar resolvendo o sintoma. Né? Você não resolve o sintoma, você tem que tratar o problema como um todo, beleza? Enfim, quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem um livro chamado A Quinta Disciplina, de um cara chamado Peter Senge. Vale a pena dar uma lida. Infelizmente, hoje em dia está muito complicado, porque eu tenho um monte de coach que se apropriou desse tipo de pensamento. Né? A conversa é muito mais profunda, tá? Porque você consegue aplicar isso em empresas, funcionamento de empresas também, formação de líderes, essa coisa toda. Aí é que está um pouco do problema também, porque quando você tem um pensamento sistêmico, você consegue ter respostas melhores, você estressa menos todo mundo envolvido no processo. Então, meu, isso é um prato cheio para coach. Então, os coaches tomaram conta desse negócio. Mas tem o livro lá, A Quinta Disciplina do Peter Senge. Tem um filme que eu não lembro. Tem uma atriz até que é famosinha que ela participou desse filme. Eu não vou lembrar o nome desse filme. Eu procurei e tudo que eu acho é palestra de coaching. É um filme daqueles filmes feito para TV, tá ligado? É bem baixo custo, mas é um filme interessante porque ele ilustra com alguns exemplos de como a gente lida com poluição, com pobreza, com criminalidade, olhando a coisa como um sistema complexo que ele é. E como não adianta você ficar tratando o sintoma, sabe? Ah, o cara tá pobre, vou dar uma bolsa, vou dar uma cesta básica para o cara, ou vou dar uma bolsa família para ele, isso não resolve. Não, o problema está outro. O problema pode estar no capitalismo, o problema pode estar na desigualdade, o problema pode estar no excesso de neoliberalismo, né? O problema pode estar na falta de Estado, pode estar no excesso de Estado, enfim. Você tem que olhar como um todo, tá? Então é isso, gente. Eu prometo em breve vídeos sobre Linux de novo. Tchau, tchau. Caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal, deixa um like aí, vamos conversar nos comentários, né? E esse livro também complementa aquele outro sobre medicina nos Estados Unidos, né? Sobre essa questão de você ter uma dor de barriga e ter que vender o carro para pagar a consulta médica. Mas enfim, um abração para você, até o próximo vídeo, falou.